Este é o dia em que o mundo escolheu a marca da besta. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15 a 18. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homens. Seu número é 666. A Bíblia afirma claramente que 666 é o número de um homem. A palavra de Deus quer que você saiba que o anticristo é um homem e não um anjo. Ele é um homem e não um sistema. Ele é um homem e não um governo. Ele é um homem e não uma instituição. Ele é um homem e não uma organização. Ele é um homem e não uma instituição. Ele é um homem e não uma ideia. A palavra de Deus quer deixar claro que, quando falamos sobre o anticristo, estamos falando sobre um homem, e a Bíblia descreve este homem como a besta do mar. Essa descrição simbólica do anticristo revela muito sobre sua natureza, sua origem e sua personalidade. É interessante ver que, embora o anticristo seja um homem, Deus não o vê como um homem feito à imagem divina de Deus, mas sim como uma besta, um animal selvagem sob o controle do dragão Satanás. Como vemos no segundo versículo do capítulo 13 do livro de Apocalipse, que deu ao anticristo seu poder revelação. Livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Foi Satanás quem lhe deu seu poder e grande autoridade. Muitas pessoas subestimam grosseiramente o poder e a autoridade que Satanás possui. Primeiro, vamos estabelecer algo importante. A Bíblia muitas vezes se refere a Satanás como o Senhor desse mundo. Vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como vemos em Efésios capítulo 2, versículo 2. O príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, essas designações dão uma ideia da autoridade e influência temporária de Satanás no reino terrestre. A epístola de 1 João, no capítulo 5, versículo 19, diz: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Essas passagens juntas sugerem que Satanás tem alguma medida de autoridade sobre os reinos deste mundo, pelo menos por um período momentâneo, quando Jesus foi tentado e Satanás ofereceu todos os reinos a ele. Não foi porque Satanás era o dono de tudo, mas sim porque no estado decaído que o mundo se encontra, foi permitido a Satanás um governo temporário. Mas Jesus, reconhecendo a natureza mentirosa e enganosa da oferta, Jesus repreendeu ao diabo. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Como anteriormente no livro de Apocalipse, as Escrituras afirmam que o dragão, outro nome para Satanás, dará seu trono de poder e grande autoridade ao anticristo. Anticristo será revestido pelo próprio poder do inferno. Deus não vê o anticristo, que é a besta do mar, e o falso profeta, como homens feitos à imagem e semelhança do Criador. Ao invés disso, Deus os vê como bestas, como animais selvagens, sob o controle do dragão Satanás. Isso é tão importante e lança luz sobre o fato de que todos, seres humanos que viveram e não aceitaram a Cristo, serão julgados no julgamento do grande trono branco. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia.
E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Porém, apenas 2 seres humanos não redimidos perderão este julgamento do grande trono branco. O anticristo e o falso profeta, eles nem mesmo serão julgados. Eles serão lançados diretamente no lago de fogo. Isso nos mostra que essas 2 pessoas não são indivíduos normais. Essas 2 pessoas serão alimentadas por um nível de maldade diferente do que o mundo já viu antes. É o que diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. O anticristo será mau como nenhum outro, assim como Jesus Cristo foi Deus na carne. Assim será com a besta, será o próprio Satanás em um corpo humano. E ele terá o número 666. Sempre que você vir o número, você precisa ficar atento e cauteloso. Lembro que há algum tempo atrás comprei um telefone e 3 dos números daquele número de celular eram 666. Eu disse não, obrigado senhor, e liguei para o provedor para mudar esse número. Imagine ser um pastor distribuindo seu número para as pessoas e depois dizer 666. Não é algo bom para estar associado. Nunca tenha nada a ver com esse número. Pois não é o número de um homem, é o número de uma besta. Agora quero falar sobre o dia em que o mundo escolherá a marca da besta. Segundo a profecia bíblica, a marca da besta será oferecida e aceita. O mundo estará condicionado e escolherá a marca da besta. Com essa escolha, automaticamente o mundo estará rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Esse será um momento duro e assustador da história futura, será mais um passo decisivo para o fim dos tempos. Todos nós teremos uma escolha. E como sabemos, todas as escolhas têm consequências. A besta é um Cristo falso, é crucial entender isso. O anticristo é a tentativa de Satanás de zombar, imitar e difamar o genuíno Salvador Jesus Cristo. Satanás sempre quis ser uma imitação, embora distorcida, assim como a moeda falsa, revela o valor da moeda verdadeira. Então a aparição do anticristo ressalta o valor e a verdade de Jesus Cristo. No entanto, aqui está a amarga ironia. Se voltasse, este mundo não receberia o verdadeiro Jesus Cristo, mas receberá o anticristo. É uma escolha que ressoa com consequências profundas. As escolhas têm consequências para cada um de nós. Quando nascemos nesta vida, é dada a opção de fazer escolhas. E nossas escolhas carregam consequências eternas. Vivemos em um mundo que tenta nos enganar, nos confundir o tempo todo. Somos levados às escolhas fáceis, rápidas, com prazer imediato. Um mundo que tenta amenizar e tornar normal as atrocidades que vivemos. Um mundo que tenta a todo custo desacreditar as verdades bíblicas, e entre elas o anticristo. Você e eu temos uma escolha para fazer, Jesus Cristo ou o anticristo. É um ou outro, não há meio termo. Nos dias em que o mundo rejeitou a Cristo, é quando o mundo aceitou tacitamente, talvez sem saber, o anticristo e as marcas de seu domínio. O dia em que o mundo escolheu a marca da besta não foi um salto repentino para as trevas, mas o culminar de muitas escolhas feitas na rejeição da luz do mundo. Você entende? Se rejeitarmos Jesus Cristo, é quase inevitável que aceitemos o anticristo. Não podemos simplesmente permanecer neutro em questões de significado eterno quando Jesus proclamou que quem não está comigo está contra mim. Ele apresentou uma dicotomia que permanece verdadeira mesmo em cenários do tempo do fim. Quando rejeitamos a verdade, só nos resta uma coisa: abraçar o engano. Não há meio termo quando nos afastamos da verdade. E como este mundo se afastou da verdade que é o Senhor Jesus Cristo? Tragicamente, o mundo acreditará na mentira do anticristo. É como se a bússola espiritual da humanidade, tendo perdido seu verdadeiro norte, estivesse muito disposta a seguir um falso polo magnético. E como esse falso polo magnético virá, o mundo nunca o verá como o anticristo. O povo amará, e aqueles que não o amam e não o adoram serão coagidos a adorá-lo.
O mundo não adorará a Cristo, aquele que levou seus pecados, aquele que usou a coroa de espinhos e graça estendida livremente. Mas eles se curvarão ao anticristo, a personificação de tudo o que se opõe à graça, amor e verdade. Isso me lembra as palavras de Jesus, no livro de João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. A essência deste versículo destaca como as escolhas têm consequências. As escolhas podem levar à vida ou inaugurar a calamidade, particularmente a calamidade eterna. A escolha do mundo de rejeitar Jesus Cristo, o Deus encarnado, a personificação do amor, a graça e a verdade. Essa rejeição abrirá a porta para um substituto que é o oposto, que incorpora o ódio, a ilegalidade e o engano. O dia em que o mundo escolher a marca da besta não será apenas um dia de consequências temporais, mas revelará a consequência eterna das escolhas que os humanos têm feito o tempo todo ao rejeitar Cristo. A humanidade, essencialmente, tem um vazio. A natureza adota um vácuo e o mesmo acontece com o reino espiritual. Esse vazio não será preenchido por coisas ou pessoas. Esse vazio somente será preenchido por Jesus, aquele que veio para fazer a vontade de seu Pai. No dia em que o mundo escolher a marca da besta, será um dia marcado por uma grande cegueira espiritual, sem precedentes. Uma cegueira que poderia ter sido evitada se o mundo tivesse aceitado Jesus, a luz do mundo. O domínio do anticristo será diferente de tudo que o mundo já viu. Seu império se estenderá pelos continentes, engolindo nações e culturas, de leste a oeste, de norte a sul. Nenhum canto da terra permanecerá intocado. Sua influência será generalizada. O seu reinado trará consigo um controle único, onde cada sistema político, econômico e social se curvará ao seu poder. Pessoas de diversas origens, línguas e crenças se encontrarão sob a sombra de sua autoridade. A tecnologia, comércio e canais de comunicação serão usados como instrumentos do seu domínio, garantindo que toda a resistência seja reprimida e condenada. Esta regra global sem paralelo consolidará o poder em suas mãos, tornando-o não apenas um líder político, mas uma força que busca ditar a consciência e a alma da humanidade. Mas lembrem-se, o anticristo terá um mandato temporário. A vitória eterna pertence a Jesus Cristo. Então, quando estudamos a profecia e olhamos para frente, para o que está por vir, devemos manter a fé. Devemos também examinar nossos corações hoje, deixar nossas escolhas refletirem nossa lealdade ao verdadeiro Cristo e não sermos influenciados pelos enganos cada vez maiores do mundo. Devemos nos resguardar, adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor dos Senhores. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 14, Jesus nos exorta sobre o que está por vir. Está escrito: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações.
e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, pite, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Ao refletir sobre os ensinamentos de Jesus que acabamos de ver e comparando-os com o estado atual do mundo, torna-se evidente que estamos testemunhando o próprio desdobramento de suas palavras proféticas. Jesus forneceu uma visão geral das condições mundiais, que marcariam o intervalo entre sua ascensão e os dias que antecederão sua segunda vinda. Suas descrições refletem profundamente o nosso mundo atual. É quase como se estivéssemos recebendo uma lente espiritual que nos permite ver nosso mundo, através das revelações proféticas de Jesus. À medida que comparamos os eventos atuais com suas palavras, fica claro que estamos nos aproximando do cumprimento do que está escrito em Mateus, capítulo 24. Haverá guerras e rumores de guerras, vemos constantemente isso em jornais, noticiários. Somos inundados com informações de nações se levantando contra nações. Os relatórios globais mostram que muitas regiões estão em luta contra a escassez de alimentos e a desnutrição. Os terremotos, as atividades sísmicas estão tornando-se mais frequentes, com tremores que abalam partes do mundo que antes eram consideradas estáveis. Mas é crucial compreender que nenhum destes eventos isolados indica singularmente o regresso iminente da Cristo. Em vez disso, eles pintam coletivamente um quadro mais amplo quando Jesus denominou esses eventos como o início das dores. Ele estava fornecendo uma ilustração vívida. A frase original pode ser comparado ao início das dores do parto. Qualquer pessoa familiarizada com o nascimento entende a natureza das contrações. Elas começam leves e depois aumentam em frequência e intensidade, à medida que o nascimento se aproxima. Traçando esse paralelo, não deveríamos estar procurando por um evento monumental, sinalizando o retorno de Jesus, mas sim pela frequência crescente e intensidade das guerras, fomes, terremotos e outras tragédias. Servem como indicações coletivas. Assim como contrações apontam para um nascimento iminente, esses eventos significam que a criação está gemendo ansiosamente aguardando a segunda vinda de Cristo. O que você, como filho de Deus, precisa observar é a frequência e a intensidade. Essa perspectiva é essencial em nossa interpretação, embora seja fácil olhar para um evento significativo e declarar que este é o sinal. Jesus incentiva uma visão mais ampla, coletivamente. Estes são sinais. Eles representam o início das dores e, como as primeiras dores de parto, nos preparam para o que está por vir. Além disso, o significado reside não apenas no reconhecimento desses sinais, mas na postura firme. Se realmente acreditarmos que estamos vivendo o início das dores, deve incutir uma urgência em nossos corações, uma urgência de que o tempo está se esgotando, uma urgência de buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, uma urgência de entender que estamos nos aproximando cada vez mais do livro do Apocalipse, uma urgência para espalhar o Evangelho, para aprofundar nosso relacionamento com Jesus e para sermos embaixadores de sua paz em um mundo cada vez mais tumultuado. Precisamos nos lembrar de que estamos literalmente vivendo no início das dores. O início das dores não é mais uma profecia, não, eles já são realidade.
Os dias em que você vive são o começo das dores. Os dias em que você vive são o fim dos dias. Os dias em que você vive são proféticos. Os dias em que você vive são uma encruzilhada da eternidade. Os dias em que você vive são o desdobramento do Apocalipse. Os dias em que você vive são o testamento da verdade, pois contados os dias em que você vive são as páginas finais da história terrena. Cada manchete, cada tragédia e todas as perturbações globais não devem nos levar ao medo, mas a uma fé mais profunda é um chamado para entender o momento em que vivemos. Tempos de reconhecer a mão soberana de Deus guiando os eventos mundiais. Não se surpreenda com o que está acontecendo em nosso mundo. Jesus nos disse que isso vai acontecer sim, as tristezas são reais. A dor, o sofrimento e o caos são palpáveis. Mas deixe-o servir como um lembrete de que o tempo do fim se aproxima. E o final culminam na alegria do novo nascimento. Essas dores apontam para a esperança do retorno de Jesus e do estabelecimento de seu reino eterno. É fácil olhar para o mundo e acreditar que tudo está fora de controle, mas gostaria de lembrá-lo, meu amigo, que servimos a um Deus vivo, um Deus soberano. E tudo está debaixo da permissão dele. Ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Deus está no comando. Jesus deixou claro que todas as coisas listadas em Mateus 24 farão parte dos últimos dias. Você está constantemente ouvindo rumores de guerras. Você está constantemente ouvindo sobre pessoas morrendo. E você não sabe o que fazer. Você sente que não está seguro. Você sente que não pode suportar esses males no mundo. Você sente que o mundo e os governantes, a cada dia que passa, estão ficando cada vez mais perversos e egoístas. Mas Jesus disse que você não deveria desanimar. Ele disse que você não deveria se preocupar, não importa o que aconteça neste mundo. Não importa. O que o governo faça, não importa os rumos da política. Não desanime, não viva com medo. Lembre-se que Deus ainda está em seu trono. E enquanto Deus ainda estiver em seu trono, você não precisa ter medo. Você não precisa viver com medo. Deus está observando tudo o que você diz, tudo o que você faz. Deus está observando cada movimento que você faz, cada passo que você dá. Deus está observando você. E nem um segundo se passa sem que Deus não esteja com os olhos em você. Deus está observando você onde quer que você vá. E o que quer que você esteja fazendo, saiba disso. Deus está observando você. Normalmente, quando digo isso para as pessoas, elas ficam nervosas, ficam com medo e apreensivas. Mas o problema é que elas ainda veem Deus não como um pai, mas como alguém com quem não tem intimidade. Se você nasceu de novo, o fato é que Deus está cuidando de você. Acalme o seu coração. Sinta essa paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não vem deste mundo. Você é filho de Deus por causa do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem jamais te amou como o Senhor Jesus te ama. Ele morreu por você. Ele experimentou a morte mais profunda por você. Ele deu a vida por você. E agora, neste exato momento, Ele é aquele que está sentado à direita do Pai e está intervindo por nós. Tudo gira em torno do Senhor Jesus Cristo e do que Ele fez e continua a fazer por você. Segundo o que a Bíblia nos diz, estamos vivendo o fim dos dias. Podemos ver que tudo o que Jesus nos disse que aconteceria em Mateus 24 está acontecendo agora. Um exemplo perfeito de que Deus ainda está no controle de tudo. Em Daniel 4, versículos 24 a 27. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e à tua maldade. Pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Você pode imaginar que Nabucodonosor era um rei que muitas vezes
recebeu glória e adoração por seu império. O Império Babilônico era um dos reinos mais poderosos do mundo. A Babilônia cresceu e se tornou uma cidade formidável. Nabucodonosor estava tão poderoso, tão alto quanto um ser humano poderia alcançar. Todos e tudo estavam abaixo dele. Ele tinha muitos recursos à sua disposição. Você pode imaginar que Nabucodonosor era um rei que muitas vezes recebeu glória e adoração por seu império. O Império Babilônico era um dos reinos mais poderosos do mundo. A Babilônia cresceu e se tornou uma cidade formidável. Nabucodonosor estava tão poderoso, tão alto quanto um ser humano poderia alcançar. Todos e tudo estavam abaixo dele. Ele tinha muitos recursos à sua disposição. E ele recebeu glória e adoração por isso. No que diz respeito a Nabucodonosor, não havia ninguém superior a ele. Mas Deus humilhou este homem e por anos ele foi colocado de joelhos e teve que comer grama, como um animal selvagem. Outro ponto impressionante da história é que, quando isso aconteceu, Israel ainda estava sob o governo de seu império. Mas Deus reduziu o imperador mais poderoso da época para mostrar a soberania do nosso Deus. Nabucodonosor era conhecido como o destruidor de nações, mas foi reduzido a comedor de grama. Eu digo tudo isso para destacar o fato de que Deus ainda está no controle, independentemente da direção que o mundo tome. Temos um Deus no céu que é grande e está no comando. Independentemente de quem está no assento de autoridade nesta terra, em última análise, Deus está no controle. E o Deus que está no controle é o Deus que está cuidando de você. Você não precisa viver com medo da vida. Qualquer que seja a direção que sua vida tome, lembre-se de que Deus ainda está no controle. Não importa quem o traiu, pode até ser sua esposa ou marido, mas lembre-se, Deus ainda está no controle. José foi traído por seus irmãos, mas quem estava no controle? Deus. Não é maravilhoso que Deus esteja cuidando de você? Aquele que está no controle está interessado em sua vida e na vida de sua família. Quem te ama é interessado em sua vida. O que mais ele precisa fazer para mostrar que ele te ama? Ele é a razão pela qual você está indo para o céu. Você não está indo para o céu porque você é uma boa pessoa. Há muitas pessoas boas no inferno agora. Sendo uma pessoa de boa moral não lhe dá um segundo no céu. Você não vai para o céu por causa da quantidade de dinheiro que você deu. Você não vai para o céu por causa do número de pessoas que você ajudou, seu sobrenome ou a quantidade de tempo que você orou. Essas coisas não farão nada por você. O número da igreja, os serviços que você faz, não irão ajudá-lo. A verdadeira razão pela qual você está indo para o céu é por causa de um homem que veio a esta terra há mais de 2000 anos e morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Se não fosse por ele, nós merecíamos o fogo do inferno. Nós merecíamos a destruição eterna. Nós merecíamos experimentar toda a ira de Deus sem limites. Nós merecíamos ir para aquele lugar de choro e ranger de dentes. Mas a Bíblia nos diz em João 3,16: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o amor de Deus que nos salvou daquele lugar. Foi o amor de Deus que nos salvou da eternidade do inferno. Jesus veio e pagou o preço muitas vezes por nós. Abra as notícias e veja tudo o que está acontecendo no mundo. São tempos perigosos. Estou aqui apenas para lembrá-lo de que Deus está no controle. Você não precisa ter medo ou viver com medo. Aquele que está no controle permanece e está cuidando de você. Enquanto o início de dores se desenrola, não tenha medo. Tenha força e coragem, pois você serve a um Deus vivo. Se precisar de ajuda, de oração, entre em contato conosco. Deixe seu pedido nos comentários. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.